Podemos e coloquei devemos realizar milagres. Vamos comigo lá para João, para o Evangelho de João 14. Aleluia, graças a Deus. Ali no versículo 12 está escrito assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, aqui o próprio Jesus está dizendo que a gente não só pode, como deve realizar coisas maiores do que Ele próprio fez. Não é heresia nenhuma eu dizer para você, você pode e você vai fazer coisas maiores do que Jesus fez. Mesmo porque é através do nome dEle. É pelo nome dEle que a gente faz, não é a gente. Amém? Amém. Então, lá em Gênesis, não precisa abrir, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, está dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus nada mais é do que o Espírito Santo. Quando tudo foi criado, os três estavam juntos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde o começo, eles sempre estiveram juntos, os três. E no primeiro capítulo, de Gênesis, ele fez Adão. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que, mais uma vez, confirma que os três estavam juntos. Porém, aqui mais pra frente no capítulo 2, no versículo 7, é a primeira vez que Adão é chamado de ser vivente. Por quê? Porque Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ou seja, Ele soprou em Adão o Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Antes ele não era um ser vivente. Ele andava, ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele não tinha a vida de verdade. Assim como muitas pessoas lá fora, infelizmente, não têm o Espírito Santo, elas vivem, elas estão andando, elas sobrevivem, na verdade. Porque quem vive realmente é quem tem o Espírito Santo dentro. Amém? Amém. Bom, e voltando ali para João, vocês saíram de João? Não é para sair, gente, é para ficar lá. Então, através do Espírito Santo é que nós vamos realizar milagres. Então, no capítulo 14 mesmo, nos versículos 16 e 17, está dizendo assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, ou Paracletos, ou Conselheiro, ou Encorajador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele está dizendo aqui que o Espírito Santo vai estar com a gente o tempo todo. E no Antigo Testamento, o que acontecia foi o seguinte: o Espírito Santo me deu uma inspiração uma vez e acabou que deu muito certo, porque eu comparei, digamos assim, o Espírito Santo com a internet. Todo mundo aqui tem Wi-Fi em casa? Todo mundo tem? Gente, me ajuda. Eu não quero me sentir sozinha aqui, não. Amém? Todo mundo tem internet em casa? Amém. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, é como se tivesse um Wi-Fi. Chegou, conectou, não é assim? A gente tem o celular, a gente chega na nossa casa e conecta. A gente não precisa pôr senha nem nada. E era dessa forma o relacionamento de Adão com o Espírito Santo. Era dessa forma. Era chegar e conectar e já estava tudo certo. Mas o que aconteceu, que todo mundo sabe, o pecado entrou no mundo através de Adão. E Deus é um bom pai. E o bom pai corrige o filho. Como Deus é um bom pai e corrige o filho, ele falou: eu coloquei uma árvore aqui no jardim, e dessa árvore, a única árvore que você não pode comer é essa daqui, a do conhecimento do bem e do mal. E ele foi e comeu esse fruto, justamente que não podia. Eu fico imaginando o tanto de árvores que tinha naquele lugar, e por que ele foi pegar justamente daquele. Mas essa é uma outra pregação. E o que acontece? Naquele momento, Deus, como um bom pai que corrige o filho, falou para ele: filho, você quebrou um princípio meu.
você me desobedeceu, eu vou ter que cortar seu Wi-Fi. Eu vou te desconectar da internet, porque você me desobedeceu. E a partir daí, irmãos, algumas pessoas tinham acesso à internet 3G, que eram quem? Os sacerdotes, os reis e os profetas. Eles tinham acesso, porém era limitado. E durante o tempo todo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia, fazia o que tinha que fazer e voltava. Descia, trabalhava e ia embora. Tem várias menções do Espírito Santo, ou Espírito de Deus, como é falado, como é mencionado. Lá em Gênesis 41, quando o faraó reconhece o Espírito de Deus em José, por exemplo. Lá em Números, Moisés é muito ajudado pelo Espírito Santo. Em Êxodo também, ele dá capacidade artística para Bezalel, para construir o templo. Em Juízes, ele trabalha junto com Gideão, com Jefté, com Sansão. Em 1 Samuel, 2 Samuel, todos esses livros têm menções sobre o Espírito Santo. E ele dá poder para profetizar também, para Balaão, para Neemias, para Samuel, Isaías, Miqueias, Ezequiel e Joel. Mas aí o que aconteceu? Jesus chegou, Jesus nasceu. Mas enquanto ele estava aqui, a gente ainda não tinha o Espírito Santo. Ele desceu sobre Maria, Maria fez o cântico, ele foi embora. E aí tinham vários momentos em que ele chegava e por onde Jesus passava tinha cura, tinha milagres. Por quê? Porque ele foi batizado com o Espírito Santo quando João Batista batizou ele. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquele momento, ele era o único ser aqui nessa terra que tinha o Espírito Santo. Ele era como uma semente. Uma semente pode dar vários frutos. A gente pode pegar, por exemplo, uma maçã, uma melancia, a gente pode abrir ela no meio e contar quantas sementes tem naquele fruto. Mas da semente a gente não consegue saber quantos frutos ela vai dar. Então, o que aconteceu foi o seguinte: quando Jesus morreu, quando ele foi para a cruz por nós, ele foi como uma semente. E eu não sei se tem alguém aqui que fez biologia ou botânica, alguma coisa assim, mas para dar frutos, a semente precisa morrer. Então a gente planta e ela morre para poder dar frutos. Amém? Eu não entendo dessa parte, mas eu sei que isso é verdade. Sabe? Bom, então, vocês estão entendendo o caminho que eu estou fazendo? O Espírito Santo, ele sempre esteve presente. Mas aí, a partir de um momento, ele começou a ser limitado. Quando Jesus veio, por onde ele passava, tinha cura e tinha milagre, porque ele tinha o Espírito Santo. Mas ele falava para os apóstolos dele: eu preciso ir para o Pai, porque senão vocês vão ficar... porque senão o Espírito Santo não vai vir sobre vocês. Aí, vamos lá para Lucas 9. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Lucas 9, a partir do 1. Nesse momento, Jesus convoca os 12, está dizendo aqui: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. Até aqui. Essa semana a gente assistiu um filme. Se vocês não assistiram, vai ter spoiler aqui, desculpa. Sobre Thor. Quem aqui conhece Thor? Você? Ai, obrigada, Lucas. Ninguém mais conhece o Thor? O Deus do Trovão?
Então, todo mundo conhece ele porque ele tem um martelo todo poderoso e tudo aquele martelo faz, né? Sempre que ele quer ganhar uma guerra, ganhar uma batalha, ele usa o martelo. Não é assim? Mas, nesse filme, o Ragnarok, se vocês não assistiram, tapou o ouvido. Acontece que vem uma personagem do nada, muito poderosa, e destrói o martelo que até então para todo mundo era indestrutível. E aí todo mundo fica assim, mas e aí, o que vai acontecer agora? Aí o que acontece? Ele descobre que o poder vem de dentro dele. Ele começa a perceber que, como Deus do trovão, o poder dele vem de dentro, não vem de um martelo. E é assim com o Espírito Santo está dentro de você. Então a gente não precisa... Jesus foi muito claro aqui quando ele falou: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Porque a gente não precisa. Às vezes a gente fica assim, pensando que a gente precisa de uma coisa, precisa de outra. Às vezes a gente pega assim alguns amuletos, não sei, e a gente se apega com alguma coisa, com alguma roupa, enfim. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. E é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é o Espírito Santo dentro de nós. É daí que vem o poder. O poder de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo. Amém? Bom, lá em Marcos 16... Marcos 16, os versículos 17 e 18, está dizendo assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se receberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Já que você está aqui, me ajuda aqui. Me segue. Me segue. Não é para militar, é para me seguir. Me segue. Eu estou parada, exatamente. Os sinais seguirão aqueles que creem. Mas os sinais precisam de uma voz, eles precisam de um movimento. Então, se você ficar parado, o Espírito Santo não vai te seguir. Porque ele precisa de você aqui nessa terra. Amém? Ele precisa de uma voz, ele precisa da sua ousadia. Ele precisa que você se mova, precisa que você se movimente, que você seja ousado no poder de Deus. É só dessa forma que o Espírito Santo vai se mover através de você. Amém? E lá em João 8,32 diz que a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Teve uma ocasião que eu fui para Camboriú. E bem de frente com o hotel que a gente ficou, tinha uma rua muito movimentada. E todas as vezes que a gente precisava atravessar aquela rua, era uma guerra, porque a gente tinha que correr muito rápido, a gente tinha que ser muito esperto para poder atravessar a rua para não ser atropelado. Isso foram 5 dias. No 5º dia a gente descobriu o quê? Que lá tinha um aparelho daqueles que a gente aperta e o sinal fecha pra gente. E aí a gente ficou assim, com aquela cara de tacho, né? Porque a gente falou, poxa vida, a gente ficou durante 5 dias aqui sofrendo à toa, porque a gente não conhecia a verdade. Aí agora, recentemente, eu passei por algo parecido. Eu estava ali atravessando a Nações, bem de frente com o Paulistão. Sabe ali onde tem aqueles 2 semáforos para pedestre também? Eu estava chegando ali e tinha uma pessoa ali já esperando. Aí eu pensei, eu vou chegar, já vai estar parado, porque ela já deve ter apertado. Aí eu cheguei, fiquei esperando. Ela não apertou. Aí eu fui lá e apertei. Ok, a gente atravessou.
Só que no que eu estava atravessando, tinha uma outra pessoa ali do outro lado que também fez a mesma coisa. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo aqui? Eu tive que apertar de novo. Porque, assim, eu imaginei que a pessoa tinha apertado, mas não apertou. Aí eu apertei e atravessei. Aí eu falei, meu Deus, mas por quê, né? Deus fala comigo através de coisas simples. No meio da rua, às vezes, eu estou falando sozinha, não é sozinha, é com Deus. E aí Deus falou comigo o seguinte, quando a gente não conhece a verdade, a gente padece. Quando a gente não conhece a verdade, a gente sofre, a gente perde tempo, sabe? Então, naquele momento, eu falei, nossa, é muito importante a gente conhecer a verdade de Deus. E é através desse livro aqui, desse livro maravilhoso que é a Bíblia. Quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente conhece o caráter de Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima e tem comunhão com o Espírito Santo. Então, são duas hélices de um mesmo avião. É ler a palavra e orar. Amém? E já vou finalizar, bem curta a palavra hoje. Eu estava refletindo a respeito, né, de conhecer a verdade. E hoje eu estava conversando com uma moça e ela começou a falar assim a respeito de que ela tinha visto um demônio, ela foi atrás para saber qual era aquele demônio. Eu falei, misericórdia, para que isso? E aí eu me lembrei de uma história que eu ouvi uma vez. Aquelas pessoas que sabem tudo sobre dinheiro falso, sabe? Na hora que a gente dá nota de R$50, ela já coloca contra a luz, já dá uma mexidinha ali. Só que assim, nota falsa tem aos montes e tem vários tipos. E a cada dia eles inventam outro tipo de coisa, eles tentam se aproximar cada vez mais. Então, o que acontece? Elas estudam todos esses tipos de notas falsas? Não. Eles estudam a verdadeira. Porque quando a gente estuda a nota verdadeira, quando a gente pega uma nota falsa, a gente tem certeza de que aquela não é verdadeira. Amém? Então, quando a gente conhece a verdade que liberta, a verdade que cura, essa verdade que está aqui na nossa frente, que é a Bíblia, se vem qualquer seta, se vem qualquer palavra negativa, se vem qualquer tipo de coisa que não está na Bíblia, a gente vai saber. A gente vai ter certeza de que não vem de Deus. E o que eu quero eu concluir. Por onde Jesus passava, tinha cura e tinha libertação. Ele foi para a cruz. Ele faleceu por nós. E ele ficou durante 3 dias morto, não só fisicamente, mas espiritualmente também. E isso foi para que nós pudéssemos hoje viver a plena vida de Deus. E hoje nós somos representantes de Jesus nessa terra. Então, onde Jesus chega, tem milagre. Onde Jesus chega, tem cura. Onde você chega, tem cura. Onde você chega, tem milagre. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.